Dianética e Scientology. A terapia da mente que se tornou uma religião mundial. No início da década de 1950, surgiu um livro que prometia algo extraordinário. Explicar como a mente humana funciona e como seria possível eliminar traumas psicológicos para alcançar um estado de clareza mental total. Esse livro se chamou Dianética. O poder da mente sobre o corpo. Escrito por L. Ron Hubbard, ele rapidamente se tornou um fenômeno editorial e despertou grande interesse do público. A obra afirmava que muitos problemas emocionais e até físicos poderiam ser causados por memórias traumáticas armazenadas na mente inconsciente. Segundo Hubbard, ao identificar e eliminar essas memórias seria possível alcançar um estado mental chamado clear, no qual a pessoa ficaria livre de limitações psicológicas. Com o tempo, os conceitos de Dianética evoluíram e deram origem a uma nova estrutura espiritual e filosófica conhecida como Scientology. Hoje, esse movimento possui seguidores em vários países e continua sendo objeto de debates, estudos e curiosidade. Neste vídeo vamos explorar o que é Dianética, como ela funciona como terapia, como surgiu a Scientology, quais são suas ideias centrais, e por que esse tema continua tão discutido no mundo. O surgimento da Dianética. Em 1950, L. Ron Hubbard publicou o livro Dianética. O poder da mente sobre o corpo. A obra propunha uma nova forma de compreender a mente humana. Segundo Hubbard, a mente seria composta por duas partes principais. Mente analiticamente reativa. A mente analítica seria responsável pela lógica, raciocínio e tomada de decisões conscientes. Já a mente reativa armazenaria experiências dolorosas ou traumáticas. Essas experiências seriam chamadas de engrams. De acordo com a teoria da Dianética, esses registros traumáticos poderiam influenciar o comportamento humano sem que a pessoa perceba. Eles poderiam causar medos, ansiedade, inseguranças e até problemas físicos. A proposta da Dianética era encontrar e eliminar esses engrams por meio de um processo terapêutico específico. Como funciona a terapia de Dianética? A prática central da Dianética é chamada de auditing. Nesse processo, uma pessoa chamada auditor guia outra pessoa através de perguntas específicas. O objetivo é ajudar o indivíduo a revisitar memórias difíceis ou experiências traumáticas. Ao reexaminar essas experiências de forma consciente, acredita-se que a carga emocional associada a elas pode diminuir. Segundo os ensinamentos da Dianética, quando um engram é totalmente processado, ele deixa de influenciar negativamente a mente. O objetivo final seria alcançar o estado chamado clear. Uma pessoa clear, segundo a teoria, teria maior clareza mental, maior estabilidade emocional e melhor capacidade de raciocínio. Esse conceito foi um dos elementos que mais chamou a atenção do público na época. Do método terapêutico à filosofia espiritual. Nos primeiros anos, Dianética foi apresentada principalmente como um método de autoajuda e terapia mental. No entanto, ao longo do tempo, L. Ron Hubbard expandiu suas ideias. Ele começou a explorar conceitos sobre a natureza espiritual do ser humano. Segundo Hubbard, cada pessoa seria essencialmente um ser espiritual chamado Theta. Esse conceito se tornou central na filosofia que posteriormente evoluiu para a religião Scientology. A ideia era que o ser humano não é apenas um corpo físico ou mente. Ele seria uma consciência espiritual eterna que vive diversas experiências ao longo do tempo. Essa mudança marcou a transição da Dianética para um sistema espiritual mais amplo. O nascimento da Scientology. Em 1954, foi fundada a primeira igreja de Scientology. A organização passou a desenvolver ensinamentos baseados nos princípios apresentados inicialmente em Dianética. A Scientology começou a oferecer cursos, treinamentos e processos espirituais voltados ao desenvolvimento pessoal. Esses processos buscariam ajudar o indivíduo a superar limitações mentais e espirituais. Com o passar do tempo, a organização cresceu e estabeleceu centros em vários países. A Scientology também desenvolveu uma estrutura hierárquica de níveis espirituais que os praticantes podem buscar alcançar. Ideias centrais da Scientology. Entre os conceitos mais conhecidos da Scientology estão o desenvolvimento espiritual do indivíduo, a libertação de traumas mentais, o crescimento da consciência. A filosofia ensina que a vida possui múltiplas dimensões e que o ser humano pode expandir suas capacidades espirituais.
Os seguidores estudam textos escritos por L. Ron Hubbard e participam de sessões de auditoria e cursos. Essas práticas buscam ajudar a pessoa a alcançar níveis mais elevados de autoconhecimento. Scientology no mundo moderno. Atualmente, a Scientology possui centros em diversos países. Ela também ganhou visibilidade internacional devido à participação de algumas celebridades. Entre os nomes frequentemente associados à religião estão atores como Tom Cruise e John Travolta. Ao mesmo tempo, a Scientology também é alvo de debates e críticas em diferentes partes do mundo. Alguns pesquisadores analisam suas práticas sob perspectivas religiosas, sociológicas e culturais. Isso faz com que o tema continue sendo discutido em documentários, livros e pesquisas acadêmicas. O debate sobre Dianética e Scientology. A Dianética e a Scientology continuam sendo temas amplamente debatidos. Para alguns seguidores, essas ideias representam um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Para críticos e pesquisadores, o movimento levanta questões importantes sobre religião, psicologia e organização institucional. Independentemente da opinião individual, é inegável que o impacto cultural dessas ideias foi significativo. O livro Dianética se tornou um dos textos mais conhecidos no campo da autoajuda espiritual do século XX. E a Scientology se tornou uma das religiões mais discutidas da era moderna. A história da Dianética mostra como uma ideia sobre a mente humana pode evoluir para algo muito maior. O que começou como um método de terapia mental acabou se transformando em um movimento espiritual global. A Scientology continua sendo estudada, debatida e discutida em diferentes contextos. Seja vista como filosofia, religião ou sistema de autoaperfeiçoamento, ela representa um exemplo fascinante de como novas ideias podem influenciar milhões de pessoas. Entender essa história ajuda a compreender melhor a diversidade de caminhos que os seres humanos buscam para entender a mente, a consciência e o significado da vida. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe.